A chuva batia nas janelas do quarteirão segundo andar, enquanto Marcus Santillán observava Manhattan da sua cobertura de vidro. 35 anos, bilionário, dono do império financeiro mais poderoso de Wall Street e completamente vazio por dentro. Senhor Santillán, sua assistente sussurrou da porta. A nova funcionária chegou. Ele se virou com aquele sorriso que havia conquistado dezenas de mulheres, esperando encontrar mais uma conquista fácil. Mas quando seus olhos encontraram os de Carola Mendoza, algo se partiu em seu peito. Ela não o olhou com admiração ou desejo. Ela o olhou como se pudesse ver através de suas máscaras, até a alma partida que se escondia por trás de seu império de poder. O senhor está bem? Ela perguntou com uma voz firme, sem um traço de intimidação. Pela primeira vez em 20 anos, Marcus Santillán não sabia o que responder. O conquistador acabava de conhecer a única mulher capaz de mudar todas as regras do seu jogo. Esta é a história de como o amor verdadeiro pode transformar até o coração mais blindado. O aroma do café colombiano de $300 a libra misturava-se com o perfume francês que ainda flutuava no ar da cobertura. Marcus Santillán ajustou os punhos de sua camisa italiana enquanto contemplava o amanhecer da janela de seu escritório privado no 42º andar da Torre Santillán, o edifício mais exclusivo de Manhattan. A mulher loira que acabava de sair de sua cama tinha deixado seu número no espelho do banheiro, escrito com um batom vermelho, como todas as outras, como sempre. Previsível, ele murmurou, amassando o guardanapo onde havia copiado os dígitos antes de jogá-lo na lixeira de vidro italiana. Aos 35 anos, Marcus havia aperfeiçoado a arte da conquista para transformá-la em uma ciência exata. 3 encontros. O primeiro em um restaurante exclusivo para despertar interesse. O segundo em algum evento cultural para demonstrar sofisticação. E o terceiro? Bem, o terceiro sempre terminava em sua cobertura com vista para o Central Park. Depois disso, uma ligação cortês, um presente caro e a inevitável despedida elegante. Era um sistema que nunca falhava. O intercomunicador dourado interrompeu seus pensamentos com um zumbido suave. Sr. Santillán, a voz de Miranda, sua assistente executiva de 50 anos, soou levemente tensa. A nova funcionária para o departamento de análise financeira chegou. O senhor a receberá agora, ou prefere esperar? Marcus consultou seu Rolex de ouro branco. 7h15 da manhã. Impressionante, a maioria de seus funcionários chegava minutos antes das 8. E aqui ele tinha alguém que se apresentava quase 1 hora antes de seu horário oficial. Diga a ela para subir em 5 minutos, ele respondeu, olhando-se no espelho para ajustar sua gravata de seda italiana. E Miranda, mande flores para a senhorita Thompson. As brancas, as de sempre. Você sabe a mensagem. Claro, senhor. Marcus serviu sua segunda xícara de café do dia e retornou à sua posição favorita em frente à janela. Manhattan estava lentamente despertando sob seus pés, e ele desfrutava daquela sensação de poder absoluto, de controle total sobre seu mundo perfeitamente organizado. O som suave da porta se abrindo o fez se virar, preparado para avaliar a nova aquisição de seu departamento. Sua empresa, a Santillán Financial Group, era conhecida tanto por seu desempenho extraordinário quanto por contratar apenas os melhores talentos do mercado. Mas quando seus olhos pousaram na mulher que acabara de entrar, algo completamente inesperado aconteceu em seu peito, como se alguém tivesse movido uma peça em um tabuleiro de xadrez que ele pensava poder controlar completamente. Carola Mendoza não era o que ele esperava. Ela não usava um terno de grife como a maioria dos profissionais de Wall Street. Seu vestido preto era elegante, mas claramente acessível, combinado com sapatos confortáveis, mas robustos. Seu cabelo castanho escuro estava preso em um coque simples, sem pretensões, e quando ela levantou os olhos para encontrá-lo,
Marcos sentiu como se ela pudesse ver diretamente através de todas as camadas de poder e sofisticação que ele havia construído ao seu redor. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase dourado sob a luz da manhã, e não mostravam nem a admiração deslumbrante, nem a ambição calculada que ele estava acostumado a ver nas mulheres que entravam em seu escritório. "Bom dia, Sr. Santillán", ela disse firmemente, sem um traço de nervosismo. "Bom dia. Sou Carola Mendoza. Obrigada por me receber tão cedo." Marcos se aproximou com aquele sorriso que ele havia aperfeiçoado por anos, o mesmo que havia aberto portas, fechado negócios e conquistado corações desde que ele tinha 20 anos. "O prazer é meu, senhorita Mendoza", ele respondeu, estendendo a mão. "Estou impressionado com sua pontualidade. Na minha experiência, a disciplina matinal é um indicador de excelência profissional." Quando ela pegou sua mão para cumprimentá-lo, Marcos notou duas coisas imediatamente. Primeiro, sua pele era suave, mas mostrava as pequenas marcas de alguém que havia trabalhado duro a vida toda. Segundo, seu aperto foi firme, direto, sem qualquer artificialidade. "Eu cresci no Queens, Sr. Santillán", ela respondeu, mantendo o contato visual. "Aprendi cedo que as oportunidades não esperam por quem chega atrasado." Havia algo em sua voz, uma mistura de determinação e humildade genuína, que fez Marcos sentir uma estranha sensação de respeito. Não admiração por seu poder ou sua riqueza, mas respeito mútuo entre dois profissionais. Era revigorante. "Sente-se, por favor", ele disse, indo em direção às poltronas de couro italiano que formavam uma elegante área de reunião ao lado da janela. "Café?" "É colombiano, de uma fazenda particular." "Obrigada, mas já tomei café da manhã", ela respondeu, acomodando-se na poltrona com naturalidade. "Preferiria aproveitar o tempo para falar sobre minhas responsabilidades e as expectativas que o senhor tem para o meu trabalho." Marcos parou com a xícara a meio caminho dos lábios. Em seus 15 anos dirigindo a empresa, nenhum novo funcionário havia recusado seu café de $300 a libra, muito menos para ir direto falar sobre trabalho. "Claro", ele disse, sentando-se à sua frente. "Seu currículo é impressionante. MBA em Finanças pela NYU, 5 anos em firmas respeitáveis, excelentes referências. Mas me diga, senhorita Mendoza, o que a atrai na Santillán Financial? Estou curioso para saber suas motivações além das credenciais acadêmicas." Carola se endireitou levemente, e Marcos notou como suas mãos permaneciam calmamente entrelaçadas em seu colo. Não havia inquietação, não havia tentativas de impressionar. Apenas uma honestidade direta que começou a intrigá-lo profundamente. "Sr. Santillán, sua empresa tem a reputação de oferecer os desafios mais complexos no mercado financeiro", ela respondeu. "Não procuro um emprego confortável. Procuro a oportunidade de crescer profissionalmente enquanto contribuo com resultados reais. Meu objetivo é aprender com os melhores, e o senhor tem essa reputação. E o que espera obter em troca? A satisfação de um trabalho bem feito, a oportunidade de desenvolver minhas habilidades e um salário que me permita cumprir minhas responsabilidades familiares." A honestidade de sua resposta o surpreendeu. Ela não mencionou ambições de poder, conexões sociais, ou mesmo o prestígio de trabalhar na Torre Santillán. Ela falou de responsabilidades familiares com uma seriedade que sugeria sacrifícios reais, decisões difíceis. "Responsabilidades familiares?" ele perguntou, genuinamente curioso. Pela primeira vez, Carola se mexeu levemente e Marcos viu um lampejo de vulnerabilidade em seus olhos dourados. "Eu cuido da minha mãe, Sr. Santillán. Ela tem problemas de saúde que exigem tratamentos caros. Meu emprego anterior não me permitia cobrir todas as despesas médicas." A simplicidade e a honestidade de sua confissão fizeram algo se mover no peito de Marcos. Fazia anos que ele não conhecia alguém cujas motivações fossem tão puras, tão distantes do mundo de ambição e cálculo em que ele se movia diariamente. "Entendo", ele disse suavemente.
E posso assegurar que aqui a senhora encontrará tanto o desafio profissional quanto a compensação de que precisa. Ele se levantou e foi até sua mesa, pegando uma grossa pasta de documentos. Este é o projeto Hamilton, ele explicou, retornando a ela. Uma aquisição complexa de 200 milhões, que exige uma análise detalhada de riscos e projeções financeiras para os próximos 5 anos. Será sua primeira tarefa. Carola pegou a pasta e a olhou rapidamente, seus olhos se movendo com a velocidade de alguém acostumado a processar informações complexas. Qual é o prazo? Ela perguntou. 2 semanas? A senhora trabalhará sozinha ou com uma equipe? Depende de você. Terá acesso a todos os recursos necessários, mas a responsabilidade final é sua. Ela se acomodou, fechou a pasta e se levantou. Perfeito. Há mais alguma coisa que precise saber hoje? Marcos estava admirando seu profissionalismo direto. Ela não havia tentado impressioná-lo com perguntas inteligentes desnecessárias ou comentários sobre a complexidade do projeto. Ela simplesmente havia aceito o desafio e estava pronta para começar. Só mais uma coisa, ele disse, aproximando-se dela com aquele sorriso que havia funcionado tantas vezes antes. Tradicionalmente, eu recebo os novos talentos da empresa com um jantar de boas-vindas. Há um extraordinário restaurante francês, no Upper East Side. A senhora estaria disponível na noite de sexta-feira? Pela primeira vez durante toda a conversa, Carola sorriu, mas não era o sorriso de uma mulher lisonjeada ou interessada. Era o sorriso amável, mas firme, de alguém que havia visto o convite chegando a quilômetros de distância. É muito gentil da sua parte, Sr. Santillan, mas prefiro manter uma relação estritamente profissional com meus supervisores. Ela respondeu com a mesma tranquilidade com que havia rejeitado seu café. Tenho certeza de que o senhor entende. E com aquela resposta simples e direta, Carola Mendoza se tornou a primeira mulher em 20 anos que rejeitou um convite de Marcos Santillan sem oferecer desculpas, sem mostrar nervosismo e sem deixar a porta aberta para futuras oportunidades. Ela o rejeitou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Claro, ele conseguiu responder, sentindo uma estranha mistura de surpresa e respeito? Profissionalismo acima de tudo. Exato, ela disse, indo em direção à porta. Obrigada pela oportunidade, Sr. Santillan. Não o decepcionarei. Quando a porta se fechou atrás dela, Marcos ficou parado no meio de seu escritório, olhando para o espaço que ela havia ocupado momentos antes. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu completamente desorientado. Seu telefone tocou com uma mensagem de Miranda. As flores para a senhorita Thompson foram enviadas. Mais alguma coisa? Marcos olhou para a mensagem por longos segundos antes de responder. Cancele minhas reuniões sociais desta semana. Tenho trabalho a fazer. Mas ele sabia que o que ocupava sua mente enquanto retornava à janela para contemplar Manhattan não era trabalho. Era a imagem de olhos dourados que o haviam olhado sem admiração, sem cálculo, sem desejo. Eles o tinham olhado como se ele fosse apenas um homem. E pela primeira vez em sua vida, Marcos Santillan se perguntou se ser apenas um homem poderia ser suficiente. O jogo acabava de mudar completamente e ele ainda nem conhecia as novas regras. Durante os 5 dias seguintes, Marcos Santillan descobriu algo que nunca havia experimentado em seus 35 anos de vida: a frustração de não conseguir decifrar uma mulher. Carola Mendoza chegava todas as manhãs às 7 em ponto, sempre vestida com a mesma elegância simples que havia mostrado no primeiro dia. Seus vestidos eram de bons materiais, mas claramente não de grife. Seus sapatos eram confortáveis, mas robustos, e seu cabelo sempre preso naquele coque perfeito que começou a obcecá-lo sem razão aparente. De seu escritório no 42º andar, Marcos a observava trabalhar no 38º andar, através das câmeras de segurança. Não por controle, ele dizia a si mesmo, mas por curiosidade profissional. Ele a via chegar com seu café em uma garrafa térmica de aço inoxidável, recusando o café gourmet gratuito que a empresa oferecia.
Ele a via almoçar em sua mesa, sempre uma salada e um sanduíche que trazia de casa, enquanto seus colegas saíam para restaurantes caros. Ele a via trabalhar com uma concentração absoluta que o fascinava, fazendo anotações em uma folha de papel normal, quando todos os outros usavam tablets de última geração. Sr. Santillán, a voz de Miranda o interrompeu, enquanto ele tentava revisar relatórios financeiros. O senhor tem uma ligação da senhorita Chen. Ela diz que está livre para jantar hoje à noite. Marcos desviou o olhar da tela, onde ele estava assistindo. Carola explicara algo a um colega, usando suas mãos expressivamente enquanto falava. Diga a ela que estou ocupado, ele disse automaticamente. Quando eu reagir? Não faça isso. Miranda se calou por alguns segundos. Nos 10 anos em que ela trabalhava para ele, Marcos nunca havia rejeitado um encontro sem remarcá-lo imediatamente. Tem certeza, senhor? A senhorita Chen é... Tenho certeza, Miranda. E quando sua assistente saiu, Marcos retornou sua atenção para a tela. Carola havia voltado para sua mesa e estava escrevendo algo em seu caderno com aquela concentração total que o intrigava. O que era tão importante que ela não podia escrever no computador como todos os outros? Seu interfone zumbiu. Senhor Santillán, a senhorita Mendoza solicita uma reunião. Ela diz que tem perguntas sobre o projeto Hamilton. O coração de Marcos acelerou levemente, e essa reação o incomodou profundamente. Ele era um homem que controlava fusões de bilhões de dólares sem perder a compostura. E aqui estava ele, animado como um adolescente porque uma funcionária queria falar sobre trabalho. Diga a ela para subir imediatamente, ele disse, levantando-se para ajustar sua gravata em frente ao espelho. 5 minutos depois, Carola entrou em seu escritório com a mesma tranquilidade profissional do primeiro dia, carregando a pasta do projeto Hamilton e seu caderno pessoal. Bom dia, Sr. Santillán. Obrigada por me receber. Por favor, sente-se. O que a senhora encontrou no projeto? Carola se acomodou na mesma poltrona de couro que ela havia ocupado 5 dias antes. Ela abriu seu caderno em uma página específica e Marcos notou que estava cheio de diagramas, números e anotações, escritas em letras claras e precisas. Eu revisei todos os documentos financeiros da Hamilton Industries, ela começou, e encontrei 3 inconsistências significativas que poderiam representar riscos importantes para a aquisição. Marcos se inclinou para a frente, genuinamente intrigado. O projeto Hamilton havia sido pré-analisado por sua equipe sênior e ninguém havia mencionado inconsistências. Que tipo de inconsistências? Primeiro, seus relatórios de lucros do último trimestre não coincidem com os pagamentos de impostos declarados. A diferença é de aproximadamente 2 milhões de dólares. Segundo, eles têm um contrato de aluguel de 15 anos em uma propriedade que, de acordo com registros públicos, será demolida em 8 anos para um projeto de desenvolvimento urbano. E terceiro, seu departamento de recursos humanos reporta 75 funcionários, mas suas despesas nominais correspondem a 82 pessoas. Marcos a olhou com crescente admiração. Em 5 dias, trabalhando sozinha, ela havia encontrado problemas que uma equipe completa havia ignorado. Como a senhora descobriu tudo isso? Eu cruzei os dados financeiros com registros públicos, relatórios governamentais e bases de dados da cidade. Ela respondeu com naturalidade. Também liguei para algumas fontes no setor para verificar informações. É um trabalho de pesquisa básico, mas leva tempo. Fontes no setor? Pela primeira vez, Carola mostrou um pequeno sorriso orgulhoso. Em meus empregos anteriores, desenvolvi contatos em diferentes indústrias. Manter essas relações é parte de fazer bem o trabalho. Marcos se recostou em sua poltrona, impressionado. Ela não apenas havia encontrado problemas reais, mas havia mostrado uma ética de trabalho e uma rede profissional que ele não esperava. Excelente trabalho, senhorita Mendoza. Quais são suas recomendações? Sugiro que suspendamos a aquisição até que tenhamos respostas claras para essas inconsistências.
Poderíamos estar comprando problemas legais e financeiros que não são evidentes na superfície. E se a Hamilton se recusar a fornecer explicações, então há definitivamente algo a esconder e deveríamos nos afastar completamente. Marcus assentiu, tomando mentalmente a decisão de seguir exatamente suas recomendações. Mas uma parte dele queria prolongar a conversa, encontrar desculpas para mantê-la em seu escritório um pouco mais. Estou impressionado com sua capacidade de análise, ele disse, levantando-se e caminhando em direção à janela. É exatamente o tipo de talento que minha empresa precisa. Já pensou sobre seus planos de carreira a longo prazo? O senhor se refere a metas profissionais? Refiro-me a tudo. Carreira, vida pessoal, aspirações. Ele se virou para ela com aquele sorriso encantador que havia funcionado tantas vezes. É importante que meus funcionários mais valiosos se sintam realizados em todos os aspectos de suas vidas. Carola fechou seu caderno calmamente e o olhou com aqueles olhos dourados que pareciam ver demais. Senhor Santillán, minhas metas são simples. Fazer um trabalho excelente, ganhar dinheiro suficiente para cuidar da minha família e manter minha integridade pessoal intacta. O resto é secundário. E não há espaço para diversão, novas experiências? Depende de que tipo de experiências, ela respondeu com um sorriso cortês, mas firme. Se o senhor se refere a atividades profissionais, como conferências ou cursos de atualização, estou sempre interessada em aprender. Se o senhor se refere a outra coisa, prefiro manter minha vida pessoal separada do trabalho. Marcos sentiu como se tivesse batido em uma parede de vidro, transparente, mas absolutamente inquebrável. Claro, ele disse, retornando à sua mesa. Apenas me certifico de que meus funcionários tenham tudo o que precisam para prosperar. E eu o agradeço. Há mais alguma coisa sobre o projeto Hamilton? Sim, na verdade. Ele se sentou e a olhou diretamente. Quero que a senhora apresente suas descobertas ao Conselho de Diretores na próxima semana. É uma oportunidade importante para mostrar seu trabalho. Os olhos de Carola se iluminaram com uma emoção profissional genuína, e Marcus sentiu uma estranha satisfação ao ver que finalmente havia conseguido causar uma reação positiva nela. Sério? Para o conselho completo? Sério. Prepare-se para 45 minutos de apresentação. Eles vão querer ver todos os detalhes de sua análise. Obrigada, Sr. Santillán. Não o decepcionarei. Quando ela se levantou para sair, Marcus tomou uma decisão impulsiva. Senhorita Mendoza, permita-me convidá-la para almoçar hoje. Para discutir estratégias de apresentação, é claro. Conheço um lugar tranquilo onde podemos conversar sem interrupções. Carola parou na porta e se virou para ele com aquele mesmo sorriso educado, mas inflexível. É muito atencioso, Sr. Santillán, mas já trouxe meu almoço e, honestamente, trabalho melhor em meu próprio espaço. Se precisar discutir estratégias, podemos fazê-lo aqui no escritório. E se eu insistir, como seu chefe, posso considerar que é importante para... Sr. Santillán, ela o interrompeu com uma voz suave, mas absolutamente firme. O senhor me contratou por minha competência profissional, não por minha disponibilidade social. Confio que suas decisões sobre minha carreira serão baseadas na qualidade do meu trabalho, não no fato de eu aceitar ou rejeitar convites pessoais. A honestidade direta de sua resposta o deixou completamente sem palavras. Ela não tinha sido rude, não tinha sido desrespeitosa, mas havia estabelecido limites tão claros quanto paredes de aço. A senhora está certa, ele admitiu, sentindo uma estranha mistura de frustração e admiração. Seu trabalho fala por si só. Exato. Tenha um bom dia, Sr. Santillán. Quando a porta se fechou, Marcus ficou sozinho em seu escritório, olhando para o espaço que ela havia ocupado. Nos últimos 15 anos, ele havia conseguido tudo o que queria. Empresas, propriedades, mulheres, respeito, poder. Sua palavra era lei. Seu sorriso abria portas. Seu dinheiro comprava qualquer experiência imaginável. Mas aqui,
estava uma mulher que trabalhava no 38º andar, que trazia seu almoço de casa, que rejeitava seus convites como se fossem ofertas de um vendedor de rua e que de alguma forma o fazia se sentir mais interessado do que ele havia estado em anos. Seu telefone tocou com uma mensagem de texto. Marcos, livre para jantar amanhã? Tenho surpresas. Valentina. Ele olhou para a mensagem por longos segundos antes de apagá-la sem responder. Ele se aproximou da janela e procurou por Carola no 38º andar. Ele a encontrou de costas em seu escritório, comendo sua salada caseira enquanto revisava documentos, completamente alheia ao fato de que havia conseguido algo que nenhuma mulher havia conseguido em décadas, fazê-lo duvidar de si mesmo. Miranda, ele disse pelo intercomunicador, cancele todos os meus compromissos sociais esta semana. Tenho muito trabalho. Todos eles, senhor. Todos eles. Pela primeira vez em sua vida, Marcos Santillan havia encontrado algo mais interessante do que conquistas fáceis e jogos previsíveis. Ele havia encontrado alguém que não jogava de acordo com suas regras e estava começando a perceber que talvez, apenas talvez, as regras dela fossem muito melhores que as suas. Na noite de sexta-feira, às 21h45, quando a Torre Santillan estava praticamente vazia e Manhattan brilhava como um manto de diamantes sob as janelas, Marcos recebeu a ligação que mudaria tudo. Sr. Santillan, a voz de seu principal sócio, Richard Morrison, soou tensa de Londres. Temos um problema sério com a fusão da Blackstone. Eles acabam de vazar informações confidenciais para a imprensa. O Wall Street Journal publicará um artigo amanhã que poderia destruir completamente o acordo. Marcos sentiu como se alguém tivesse derramado gelo em suas veias. A fusão da Blackstone representava 500 milhões de dólares e 2 anos de negociações cuidadosas. Que tipo de informação? Documentos internos sobre as razões reais da fusão. Eles mencionam a demissão de 3.000 funcionários que havíamos planejado manter em segredo até depois do fechamento. É um desastre completo. Marcos passou a mão livre pelo cabelo, olhando em direção ao 38º andar, onde apenas 3 luzes permaneciam acesas. Uma delas era o escritório de Carola. Como eles conseguiram os documentos? Esse é o problema. Parece que houve um vazamento interno. Alguém com acesso aos arquivos do servidor principal. Precisamos identificar a fonte esta noite e preparar uma estratégia de contenção antes que os mercados abram na segunda-feira. Esta noite? Esta noite, Marcos. Ou perdemos 500 milhões e a reputação da empresa. Quando ele desligou, Marcos ficou parado no meio de seu escritório, sentindo o peso de uma crise que poderia destruir anos de trabalho. Ele precisava de seu melhor talento analítico trabalhando nisso imediatamente. Ele precisava de alguém capaz de rastrear informações, cruzar dados, encontrar padrões. Ele precisava de Carola. Ele pegou o elevador para o 38º andar, onde de fato encontrou Carola em seu escritório, cercada por documentos e com seu caderno aberto. Ela usava o mesmo vestido preto do dia, mas havia tirado os sapatos e seus pés estavam descalços sob a mesa. Seu cabelo ainda estava perfeitamente arrumado, embora alguns fios tivessem escapado do coque. Senhorita Mendoza, ele disse, aproximando-se de seu cubículo. Ela levantou os olhos, surpresa ao vê-lo. Era a primeira vez que ele descia ao andar dos funcionários, e certamente a primeira vez que ele aparecia depois das 9 da noite. Sr. Santillan, está tudo bem? Não, ele respondeu honestamente. Tenho uma crise que exige suas habilidades analíticas. É urgente e levará a noite toda. A senhora está disposta a ajudar? Carola fechou seu caderno imediatamente e calçou seus sapatos. Claro. O que o senhor precisa? Enquanto subiam de elevador para o escritório dele, Marcos lhe explicou a situação completa. Carola ouviu em silêncio, fazendo perguntas ocasionais, que mostravam que ela estava processando a informação a uma velocidade impressionante. Quantas pessoas tinham acesso a esses documentos? Ela perguntou quando chegaram ao 42º andar.
Aproximadamente 20 executivos. E todos eles têm acesso físico aos servidores? Não, apenas 5 têm acesso físico. Os outros trabalhavam com cópias digitais. Carola suspirou, já tomando notas mentais. Uma vez no escritório de Marcos, ele ativou todas as telas de computador e colocou à disposição dela toda a informação disponível. Registros de acesso ao servidor, histórico de download de arquivos, comunicações internas, tudo. Preciso de café, disse Carola, tirando os sapatos novamente. Café forte. E se o senhor tiver algo para comer, também ajudaria. Vai ser uma longa noite. Marcos sorriu pela primeira vez em horas. Finalmente, um pedido que ele poderia cumprir. Tenho café colombiano e posso pedir para trazerem comida de qualquer restaurante da cidade. O senhor tem algo mais simples? Sanduíches. Não preciso de comida elegante, apenas de combustível. 20 minutos depois, enquanto eles compartilhavam sanduíches de uma delicatessen e café em copos descartáveis, Carola havia começado a criar diagramas na lousa branca do escritório de Marcos. O padrão de acesso é interessante, ela disse, apontando para uma série de marcas na lousa. Olhe para esses horários. Alguém baixou os arquivos às 2h37 da manhã de terça-feira. É um horário estranho para o trabalho normal. Marcos se aproximou para ver melhor, e ao fazê-lo, percebeu o sutil aroma de seu perfume. Não era uma fragrância cara ou chamativa. Era algo delicado, limpo, completamente diferente das essências elaboradas que as mulheres de seu círculo social usavam. Quem tinha acesso a essa hora? De acordo com os registros, apenas 3 pessoas. Jennifer Walsh, do departamento jurídico, David Chen, de finanças e... Carola franziu a testa, revisando suas anotações. Marcus Thompson, do desenvolvimento corporativo. Thompson está comigo há 15 anos. É impossível. Os dados não mentem, Sr. Santillan, mas também não tiram conclusões. Deixe-me aprofundar. Pelas 2 horas seguintes, eles trabalharam lado a lado, Carola conduzindo a investigação com uma precisão que impressionava Marcos a cada minuto que passava. Ela havia transformado seu elegante escritório em um centro de comando, com papéis espalhados em mesas de vidro, diagramas cobrindo as lousas e múltiplos computadores, mostrando diferentes bases de dados. Às 00:15, Carola parou de repente. Eu encontrei, ela disse em voz baixa. O que você encontrou? O problema não é quem acessou os arquivos. O problema é como interpretamos os registros de acesso. Ela se virou para ele com os olhos brilhando de emoção profissional. Os registros mostram que Thompson baixou os arquivos. Mas se o senhor cruzar essa informação com os registros de segurança do edifício, Thompson não estava fisicamente presente naquela noite. Como isso é possível? Alguém usou suas credenciais de acesso e há apenas uma maneira de obter essas credenciais sem que ele saiba. Marcos se aproximou, o suficiente para notar que ela tinha pequenas sardas douradas na ponte do nariz que ele não havia visto antes. Qual? Acesso administrativo ao sistema. Alguém com privilégios de superusuário foi capaz de criar uma sessão falsa usando a identidade de Thompson. Quem tem esse nível de acesso? Carola verificou suas anotações e sua expressão se tornou séria. Apenas 4 pessoas em toda a empresa. O senhor Richard Morrison, o diretor de tecnologia Sarah King e... Ela parou, olhando para ele com óbvia preocupação. E quem mais? Miranda Foster, sua assistente executiva. O mundo parou por um momento. Miranda, que trabalhava para ele há 10 anos. Miranda, que sabia todos os seus segredos profissionais. Miranda, que tinha acesso a absolutamente tudo. Marcos se deixou cair em sua poltrona, sentindo como se alguém tivesse reconfigurado completamente sua realidade. A senhora tem certeza? Os dados são claros. Mas, Sr. Santillan, preciso lhe perguntar algo pessoal, e espero que não se importe. Pergunte o que precisar. Carola se sentou na beira da mesa, mais perto dele do que jamais esteve, e pela primeira vez desde que a conheceu, ele a viu hesitar levemente.
O senhor teve algum conflito recente com Miranda? Alguma mudança em sua relação profissional que poderia tê-la motivado a atraí-lo? Marcos pensou cuidadosamente. Não que eu saiba. Ela... Espere. Uma memória apareceu de repente em sua mente. 2 semanas antes, Miranda havia mencionado, por acaso, que seu filho precisava de uma cirurgia cara. Ela havia lhe perguntado sobre a possibilidade de um aumento salarial. E ele havia estado tão distraído com outros assuntos que simplesmente lhe disse para falar com ele mais tarde. Eu acho que ela precisava de dinheiro para as despesas médicas de sua família, ele disse lentamente. E eu não lhe dei a atenção que deveria. Carola entendeu, e em seus olhos dourados, Marcos viu algo que ele não esperava: compaixão genuína. Às vezes, as pessoas fazem coisas desesperadas quando sentem que não têm escolha, ela disse suavemente. Não justifica a traição, mas a explica. O que a senhora sugere que façamos? Primeiro, precisamos confirmar completamente a evidência. Se for verdade, teremos que decidir se envolvemos as autoridades ou se lidamos com o assunto internamente. Marcos se levantou e caminhou até a janela. Manhattan se estendia sob seus pés, mas pela primeira vez em anos, a vista não lhe dava a usual sensação de controle e poder. Sabe de uma coisa, senhorita Mendoza? Ele disse sem se virar para ela. Em 15 anos dirigindo esta empresa, tomei milhares de decisões que afetaram a vida de milhares de pessoas. Mas eu nunca havia parado para pensar nas consequências pessoais dessas decisões para as pessoas que trabalham para mim. Ele ouviu seus passos suaves se aproximando, e quando se virou, a encontrou parada ao seu lado, também olhando em direção à cidade. Por que o senhor diz isso? Miranda trabalhou para mim por 10 anos. Ela conhece minha família, conhece meus segredos, praticamente dirige minha vida pessoal. E quando ela precisou de ajuda, eu estava tão absorvido em meus próprios assuntos que nem sequer a escutei de verdade. E isso o faz se sentir culpado? Isso me faz sentir humano, ele respondeu, surpreendendo-se com a honestidade de sua resposta. Isso me faz perceber que vivia em uma bolha de luxo e poder, sem realmente me conectar com as pessoas que tornam meu sucesso possível. Carola o olhou em silêncio por longos segundos, e em seus olhos ele viu algo que o fez se sentir mais exposto do que nunca. Ela estava realmente olhando para ele, não para o CEO bilionário, mas para o homem que se escondia por trás de todo aquele poder. Sabe o que mais me impressiona no senhor, Sr. Santillan? Ela finalmente disse. Que apesar de todo o seu sucesso e poder, ainda tem a capacidade de questionar suas próprias ações. Muitas pessoas em sua posição perdem essa habilidade. Foi a primeira conquista pessoal que ela havia feito, e ele sentiu como se fosse mais valiosa do que qualquer reconhecimento profissional que ele já havia recebido. E sabe o que mais me impressiona em você? Ele respondeu, virando-se para encará-la completamente. O quê? Que você rejeitou meu café de $300 a libra, rejeitou meus convites para restaurantes 5 estrelas, rejeitou todas as minhas tentativas de impressioná-la. Mas aqui está, às 2 da manhã de um sábado, me ajudando a salvar minha empresa sem pedir nada em troca. Carola sorriu, um sorriso real e caloroso que transformou completamente seu rosto. Não é verdade que eu não peço nada em troca, ela disse. O que você quer? Eu quero que o senhor se lembre de como se sente neste momento. Quando o senhor estiver tomando decisões que afetam a vida de outras pessoas, quero que se lembre de que por trás de cada funcionário há uma história humana real. A sinceridade absoluta de seu pedido o comoveu de uma maneira que ele não havia experimentado em anos. Ela não queria dinheiro. Ela não queria poder. Ela não queria conexões. Ela queria que ele fosse uma pessoa melhor. Eu prometo a você, ele disse. E ao dizê-lo, ele percebeu que nunca havia feito uma promessa que ele sentisse tão importante. Eles ficaram na janela, olhando um para o outro em silêncio, enquanto Manhattan cintilava sob eles. Pela primeira vez em sua vida,
Marcos sentiu que estava sendo visto completamente por outra pessoa, sem máscaras, sem pretensões, sem a armadura de poder e riqueza que ele havia construído ao redor de seu coração. E pela primeira vez em sua vida, isso não o aterrorizava. Isso o libertava. 3 semanas depois daquela noite que mudou tudo, Marcos se viu fazendo algo que nunca havia feito em seus 35 anos de vida: duvidar antes de bater na porta de um escritório. Ele estava parado em frente ao cubículo de Carola, no 38º andar, com um convite que ele sabia que ela rejeitaria, mas que ele precisava fazer de qualquer maneira. Em sua mão, ele tinha 2 passagens para o fim de semana em sua casa nos Hamptons. Desde a noite da crise da Blackstone, algo fundamental havia mudado entre eles. Eles continuavam a manter uma relação estritamente profissional durante o horário de escritório, mas havia uma corrente subterrânea de entendimento mútuo que nenhum dos dois mencionava abertamente. Marcos havia mantido sua promessa. Ele havia falado pessoalmente com Miranda. Ele havia lhe dado o dinheiro que ela precisava para a cirurgia de seu filho, sem pedir-lhe para devolver a informação roubada. E ele havia implementado um programa de assistência médica para todos os funcionários. A traição havia sido tratada com compaixão em vez de vingança. E toda vez que ele tomava essas decisões mais humanas, ele via a aprovação silenciosa nos olhos dourados de Carola. "Senhorita Mendoza", ele finalmente disse, tocando suavemente a moldura de seu cubículo. Ela levantou os olhos dos documentos que estava revisando e, como sempre, sentiu aquela conexão elétrica instantânea que ele havia aprendido a antecipar e temer ao mesmo tempo. "Sr. Santillán, o senhor precisa de alguma coisa? Tenho uma oferta de trabalho para você", ele disse, aproximando-se de sua mesa. "Mas envolve uma viagem de fim de semana." Carola fechou a pasta que estava revisando e lhe deu total atenção. "Que tipo de viagem de trabalho?" "Tenho uma reunião estratégica com investidores japoneses na manhã de segunda-feira. Eles são muito tradicionais. Valorizam muito as relações pessoais antes de fazer negócios. Eles querem conhecer minha filosofia de negócios em um ambiente mais descontraído antes de se comprometerem com 300 milhões de dólares. E o senhor precisa de mim. Preciso que você me ajude a preparar uma apresentação que mostre como evoluímos para uma abordagem mais humana em nossas operações. Você foi fundamental nessa mudança." Carola o olhou com aqueles olhos que pareciam ser capazes de ler suas verdadeiras intenções. "Onde seria essa preparação?" "Minha casa nos Hamptons. Tenho todas as facilidades tecnológicas necessárias e é o ambiente perfeito para o tipo de apresentação reflexiva que precisamos criar." "Quando?" "Este fim de semana. Sairíamos na tarde de sexta-feira, trabalharíamos no sábado e voltaríamos na noite de domingo." Carola permaneceu em silêncio por longos segundos e Marcos pôde ver o conflito em sua expressão. Ele sabia que ela sentia a mesma atração que ele, mas também sabia que seus princípios eram mais fortes que suas emoções. "Sr. Santillán", ela finalmente disse, "é realmente necessário que seja nos Hamptons? Não poderíamos trabalhar aqui no escritório durante o fim de semana?" Os investidores japoneses mencionaram especificamente que queriam conhecer meu ambiente pessoal como parte de sua avaliação. Aparentemente, eles acreditam que a casa de uma pessoa revela seu verdadeiro caráter. Era verdade, mas não era toda a verdade. A parte que ele não mencionou era que ele precisava de tempo a sós com ela, longe do escritório, longe das restrições profissionais que mantinham a relação deles em um território seguro, mas frustrante. "Haverá outras pessoas presentes?" "Só nós dois. Precisamos de total privacidade para criar algo verdadeiramente autêntico." Carola se levantou de sua cadeira e caminhou em direção à janela, olhando para a rua 38 andares abaixo. Marcos notou a tensão em seus ombros, a maneira como suas mãos estavam nervosamente entrelaçadas. "Posso lhe perguntar algo pessoal, Sr. Santillán?" "Claro. Este convite é realmente sobre trabalho?" A honestidade direta de sua pergunta o desarmou completamente. Ele poderia ter mentido. Ele poderia ter mantido a fachada profissional.
mas algo na vulnerabilidade de sua voz o fez querer ser completamente transparente. Não completamente, ele admitiu. É sobre trabalho, mas também é sobre nós. Ela se virou para ele e, pela primeira vez desde que o conheceu, ele viu um medo real em seus olhos. Sr. Santillán, Marcos a interrompeu suavemente. Quando estivermos sozinhos, você pode me chamar de Marcos. Marcos, ela repetiu, e o nome dele soou diferente em seus lábios. Isso é exatamente o que eu tenho tentado evitar. O quê? Esta conversa. Este momento em que paramos de fingir que somos apenas chefe e funcionária. Marcos se aproximou dela, o suficiente para perceber seu perfume delicado, o suficiente para ver as pequenas sardas douradas que ele agora conhecia de cor. E se não fôssemos chefe e funcionária? E se fôssemos simplesmente Marcos e Carola? Mas não somos simplesmente Marcos e Carola, ela respondeu tristemente. Você é o CEO bilionário de uma das empresas mais poderosas de Nova York. Eu sou uma garota do Queens, que ganha uma fração do que você gasta em gravatas. E isso importa? Claro que importa. Seu mundo e o meu são tão diferentes que nem sequer falamos a mesma língua emocional. Mas temos falado a mesma língua por semanas, ele insistiu. Aquela noite trabalhando juntos, as conversas que tivemos, a maneira como você me ajudou a ver as coisas de forma diferente, isso é real. Carola caminhou de volta para sua mesa e se sentou, criando uma distância física entre eles. Sim, é real. E essa é exatamente a razão pela qual não posso ir para os Hamptons com você. Eu não te entendo. Marcos, ela disse, usando o nome dele pela primeira vez sem hesitar. Eu trabalhei muito duro para chegar onde estou. Mantive minha integridade intacta. Ganhei respeito por minha competência profissional. Construí uma reputação baseada no meu trabalho, não na minha aparência ou em minhas conexões. E você acha que estar comigo danificaria essa reputação? Eu sei que sim. No momento em que me virem como a funcionária que dormiu com o chefe para avançar em sua carreira, tudo o que eu conquistei se torna irrelevante. As palavras de Carola foram como um soco no estômago. Não porque fossem cruéis, mas porque eram absolutamente verdadeiras. E se eu me demitir? Ele disse impulsivamente. E se deixarmos outra pessoa gerenciar a reunião com os japoneses e eu simplesmente me demito para que possamos? Para que possamos o quê? Ela o interrompeu com uma voz firme. Para que você possa me manter como sua amante rica. Para que você possa me transformar em outra de suas belas coleções. Não. Não. Para que possamos ser iguais, ele disse, sentindo pânico com a ideia de perdê-la. Para que possamos tentar algo real. Carola o olhou por longos segundos, e em seus olhos ele viu uma mistura de dor e anseio que refletia exatamente o que ele estava sentindo. Marcos, preciso que você entenda algo. Eu também sinto o que está entre nós. Seria uma mentira se eu dissesse que não. Mas eu vi o que acontece com as mulheres que se envolvem com homens como você. Homens como eu. Homens acostumados a conseguir tudo o que querem. Homens que vivem em um mundo onde o dinheiro pode comprar qualquer experiência, incluindo pessoas. Homens que se entediam quando a conquista se torna rotina. Suas palavras o machucaram profundamente porque ele reconheceu a verdade nelas. Ele tinha sido exatamente esse tipo de homem durante toda a sua vida adulta. Você tem razão, ele admitiu. Eu tenho sido esse homem, mas você me mudou. Por enquanto, ela disse suavemente. Mas o que acontece em 6 meses? Em 1 ano? Quando a novidade de estar com uma mulher que inicialmente o rejeitou se desvanece. Marcos não tinha resposta para essa pergunta, e ambos sabiam disso. Vá para os Hamptons, disse Carola finalmente. Prepare sua apresentação. Consiga seu investimento de 300 milhões, mas faça-o sem mim. E se eu lhe prometer que nada acontecerá entre nós, que manteremos tudo estritamente profissional? Carola sorriu tristemente. Marcos, se fôssemos capazes de manter as coisas estritamente profissionais, não estaríamos tendo esta conversa. Ela estava certa, e ele sabia. A tensão entre eles vinha crescendo por semanas.
tornando-se mais intensa a cada dia. Então é isso? Ele perguntou. Continuamos a fingir que nada acontece entre nós. É o melhor para nós dois. Marcos foi em direção à saída do cubículo, mas parou na entrada. Carola, ele disse sem se virar para ela. Só para o caso de você precisar de qualquer coisa. Você é a primeira mulher que me fez querer ser um homem melhor. E você também é a primeira mulher que me fez entender o que significa amar alguém mais do que a mim mesmo. Quando ele se virou para olhá-la, ele viu lágrimas brilhando em seus olhos dourados. Isso torna tudo ainda mais difícil, ela sussurrou. Naquela noite, Marcos dirigiu sozinho para os Hamptons, com o coração mais pesado que ele já teve. Sua casa de vidro e aço se erguia majestosa em frente ao oceano. Mas pela primeira vez em sua vida, todo aquele luxo parecia vazio e sem sentido. Ele bebeu um uísque de 50 anos e sentou-se no terraço, observando as ondas quebrarem na praia particular. Ele havia conquistado tudo o que ele já havia desejado na vida: sucesso, poder, riqueza, respeito. Mas a única coisa que ele realmente queria agora era a única coisa que o dinheiro não podia comprar. Seu telefone tocou com uma mensagem. Para sua surpresa, era de Carola. Estive pensando sobre o que você disse. Se a oferta ainda estiver de pé, e se você puder me prometer que manteremos os limites profissionais, acho que posso ajudá-lo com a apresentação. Chegarei amanhã de manhã. Marcos leu a mensagem 3 vezes antes de responder. A oferta ainda está de pé, e prometo que respeitarei qualquer limite que você precisar estabelecer. Mas enquanto ele enviava a mensagem, ele sabia em seu coração que algumas promessas eram impossíveis de manter, especialmente quando se tratava de resistir à única mulher que havia conseguido tocar sua alma. Carola chegou aos Hamptons no sábado às 10 da manhã, dirigindo seu Honda Civic de 8 anos até a entrada da propriedade mais espetacular que ela já havia visto em sua vida. A casa de Marcos se erguia como uma catedral de vidro e aço em frente ao Oceano Atlântico, com jardins perfeitamente projetados e uma praia particular que se estendia até onde a vista alcançava. Marcos a esperava na entrada principal, vestido de forma mais casual do que ela jamais o tinha visto. Jeans escuros, camisa de algodão branca com as mangas arregaçadas e pés descalços. Sem a armadura do terno corporativo, ele parecia mais jovem, mais vulnerável, mais humano. Bem-vinda, ele disse, aproximando-se para ajudá-la com sua pequena mala de fim de semana. Como foi a viagem? Tranquila, ela respondeu, olhando ao redor com uma mistura de admiração e nervosismo. Sua casa é impressionante. Espere para vê-la por dentro. Enquanto a guiava pelos espaços abertos e luminosos, Carola notou algo que ela não esperava. A casa era linda, mas não ostensiva. A mobília era elegante, mas confortável. A arte era sofisticada, mas não intimidante. E tudo foi projetado para tirar proveito da vista espetacular do oceano. Você a projetou você mesmo? Ela perguntou, parando em frente a uma janela que ocupava a parede inteira do salão principal. Trabalhei com um arquiteto, mas sim, a maioria das decisões foi minha. Eu queria um lugar onde eu pudesse me desconectar do mundo corporativo. É perfeita, ela disse honestamente. Parece um refúgio, não uma demonstração de riqueza. Marcos sorriu, e ela notou que ele parecia genuinamente satisfeito com sua aprovação. Pronta para trabalhar? Durante as 4 horas seguintes, eles trabalharam na apresentação japonesa com uma concentração profissional que quase conseguiu esconder a tensão emocional que flutuava entre eles. Carola havia trazido ideias brilhantes sobre como apresentar a evolução filosófica da empresa, e Marcos estava admirando não apenas sua inteligência, mas a maneira como ela o desafiava a articular suas mudanças internas em termos que ressoavam com investidores tradicionais. Os japoneses valorizam a transformação pessoal como parte do crescimento dos negócios, Carola explicou, apontando para um slide na apresentação.
Se você puder mostrar a eles como seu desenvolvimento como líder se reflete diretamente em melhores resultados para a empresa, eles estarão mais dispostos a investir. E como você sugere que eu faça isso sem parecer um manual de autoajuda? Falando de decisões específicas, a crise de Miranda, por exemplo. Mostre como tratar essa situação com compaixão, em vez de vingança, resultou em maior lealdade dos funcionários e em um melhor desempenho geral. Marcos a olhou com crescente admiração. Ela não apenas havia desenvolvido a estratégia perfeita, mas havia encontrado uma maneira de transformar seu crescimento pessoal em valor de negócio mensurável. Às 15h, eles decidiram fazer uma pausa. Marcos preparou sanduíches gourmet, enquanto Carola explorava o terraço de frente para o oceano. Você sabe nadar? Ele perguntou, juntando-se a ela no parapeito. Sim, mas não vou a uma praia há anos. Por que não? Tempo, dinheiro, prioridades. Ela respondeu com um sorriso triste. Quando você trabalha 60 horas por semana para pagar despesas médicas, os fins de semana na praia se tornam um luxo desnecessário. Marcos sentiu uma culpa pungente quando pensou em todas as vezes que ele havia dado como garantida sua capacidade de escapar para este refúgio quando ele precisava desestressar. Você gostaria de caminhar na praia? Podemos continuar trabalhando depois do jantar. Carola hesitou, e ele pôde ver o conflito interno em seus olhos. Caminhar na praia não estava exatamente mantendo os limites profissionais. Apenas como colegas que respiram ar fresco, ele acrescentou, tentando soar casual. Precisamos clarear nossas mentes antes da sessão final da apresentação. Tudo bem, ela finalmente disse. Mas vamos manter a conversa em tópicos seguros. O que você considera tópicos seguros? Trabalho? Política internacional? O estado da economia global? Que tal sonhos de infância? Definitivamente não é seguro. Mas enquanto eles caminhavam descalços pela areia, com as ondas acariciando seus pés e o sol da tarde criando uma atmosfera dourada e mágica, os tópicos seguros se desvaneceram naturalmente. Você sempre soube que queria trabalhar em finanças? Perguntou Marcos, pegando uma concha perfeita e oferecendo-a a ela. Não, ela respondeu, aceitando a concha e examinando-a cuidadosamente. Quando eu era criança, eu queria ser médica. Eu pensava que se eu aprendesse o suficiente sobre medicina, poderia curar minha mãe. O que mudou? A realidade. Os estudos de medicina são caros, leva muito tempo, e eu precisava ganhar dinheiro imediatamente. As finanças me deram habilidades que eu poderia monetizar rapidamente. Você se arrepende? Carola parou e olhou para o horizonte, onde o sol começava a descer em direção à água. Não me arrependo das decisões que tomei, mas às vezes me pergunto quem eu teria sido se eu tivesse tido mais opções. E quem você acha que teria sido? Mais livre, ela respondeu sem hesitação. Menos cautelosa, mais disposta a correr riscos pela felicidade em vez de apenas pela sobrevivência. Marcos também parou, virando-se para encará-la completamente. Que tipo de riscos? Marcos, ela disse com uma voz de aviso. Que tipo de riscos, Carola? Ela o olhou nos olhos, e pela primeira vez desde que o conheceu, ela não desviou o olhar. O tipo de riscos que estou considerando agora mesmo, ela sussurrou. O ar entre eles se tornou elétrico. O som das ondas, o cheiro do oceano, a luz dourada do pôr do sol, tudo se juntou para criar um momento que parecia inevitável. E se nós corrermos esse risco juntos? Ele perguntou, aproximando-se o suficiente para tocar seu rosto gentilmente. E se for o maior erro da minha vida? E se for a melhor coisa que aconteceu com nós dois? Quando ele a beijou, foi como se o mundo inteiro parasse. Não foi um beijo de paixão desesperada, mas de profundo reconhecimento, de duas almas que finalmente se permitiram se conectar completamente. Quando eles se separaram, Carola tinha lágrimas nos olhos. Acabamos de mudar tudo, ela sussurrou. Sim, ele respondeu. Pergunte-me amanhã se eu me arrependo. Naquela noite, eles jantaram no terraço sob as estrelas, conversando até tarde sobre sonhos, medos, esperanças,
e o futuro incerto que eles acabavam de criar juntos. Quando eles finalmente foram dormir, ela foi para o quarto de hóspedes e ele foi para a suíte principal. Ambos sabiam que haviam cruzado uma linha que ainda não havia sido cruzada. Na manhã de domingo, Carola acordou com o som de seu telefone zumbindo persistentemente. Eram 9h20 da manhã e ela tinha 14 mensagens perdidas e 6 ligações de sua melhor amiga, Jéssica. A mensagem mais recente dizia: Carola, verifique a página 6 agora. Me ligue imediatamente. Com as mãos trêmulas, ela abriu o aplicativo do New York Post e encontrou seu pior pesadelo transformado em realidade. A foto ocupava a capa da seção de fofocas mais lida de Nova York. Marcos e ela caminhando pela praia, ele tocando seu rosto, o momento exato antes do beijo. A manchete dizia: o bilionário playboy e sua nova conquista, amor verdadeiro ou estratégia corporativa. O artigo era brutal. Marcus Santillan, o solteiro mais cobiçado de Wall Street, foi fotografado em uma escapada romântica com Carola Mendoza, uma funcionária de nível médio em sua empresa. Fontes próximas à Santillan Financial Group sugerem que a senhorita Mendoza, 28 anos, do Queens, poderia estar usando sua relação com o chefe para avançar rapidamente na escala corporativa. Carola sentiu como se alguém tivesse despejado gelo em suas veias. Tudo o que ela havia temido, tudo o que ela havia tentado evitar, estava agora impresso para que metade de Manhattan pudesse ler. Ela ouviu passos apressados no corredor e, momentos depois, Marcos bateu suavemente em sua porta. Carola, precisamos conversar. Quando ela abriu a porta, ela viu em seus olhos que ele já havia visto o artigo. Sinto muito, ele disse imediatamente. Eu não sabia que havia paparazzi, nunca pensei. Claro que você não pensou, ela respondeu com uma voz trêmula. Marcos, você está acostumado a ser fotografado. Faz parte do seu mundo. Mas eu... Podemos controlar isso. Posso fazer com que eles publiquem um desmentido. Posso... Você pode fazer as pessoas esquecerem o que elas leram? Você pode fazer com que meus colegas me respeitem novamente? Você pode fazer com que meu trabalho fale por si só, em vez de todos se perguntarem se eu dormi com você para conseguir minha posição? Marcos esfregou as mãos em seu cabelo, claramente desesperado. Eu me demito. Tornarei público que nosso relacionamento começou depois que você deixou a empresa. Vamos inventar uma cronologia que a proteja. E então o quê? Eu me torno sua amante mantida? Vivo nesta bolha de luxo enquanto minha carreira profissional se desvanece? Trabalharemos juntos. Podemos começar nossa própria empresa. Marcos. Sua voz ecoou por toda a casa. Escute, você está tentando resolver isso com dinheiro e poder, assim como você resolve todo o resto. Mas há algumas coisas que não podem ser compradas ou controladas. Ela se sentou na beira da cama, sentindo-se de repente exausta. Eu preciso voltar para a cidade. Preciso enfrentar isso antes que piore. E nós? Carola olhou para ele com o coração partido, vendo o homem que ela havia aprendido a amar, mas sabendo que amar alguém, às vezes, significava protegê-lo das consequências desse amor. Não há nós, Marcos. Não pode haver. Pelo menos não da maneira que nós dois queremos. 2 horas depois, enquanto dirigia de volta para Manhattan, Carola não conseguia parar de pensar na expressão de dor absoluta nos olhos de Marcos quando eles se despediram. Mas o que ela não sabia era que, naquele exato momento, Marcos estava tomando a decisão mais radical de sua vida. Na manhã de segunda-feira, às 9 horas, Marcus Santillan convocou uma reunião de emergência do Conselho de Diretores da Santillan Financial Group. Senhores, ele disse, estou diante dos 12 homens mais poderosos da indústria financeira. Quero falar com vocês sobre a mulher mais extraordinária que eu já conheci e sobre por que estou disposto a arriscar tudo o que construímos juntos para mostrar que ela vale mais do que todas as nossas fusões combinadas.
O murmúrio de surpresa encheu a sala de conferências, mas Marcos continuou. O nome dela é Carola Mendoza. Ela é a analista financeira mais brilhante que já tivemos. Nas últimas semanas, ela salvou uma fusão de 500 milhões de dólares. Implementou estratégias que aumentaram nosso desempenho em 8% e mostrou uma integridade profissional que nos tornou melhores como empresa. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para cada membro do conselho. Ela também é a mulher por quem me apaixonei. E devido à diferença em nossas posições, essa relação foi publicamente mal interpretada como oportunismo da parte dela, quando a realidade é exatamente o oposto. Richard Morrison, seu sócio mais antigo, pigarreou. Marcos, o que exatamente você está propondo? Proponho que promovamos imediatamente Carola Mendoza para a posição de vice-presidente sênior de análise estratégica, com um salário de 500 mil dólares por ano e participação nos lucros. Quero que fique claro para todos que esta promoção se baseia unicamente em seu desempenho excepcional. E sua relação pessoal com ela? Isso, Marcos disse com um sorriso que nenhum deles tinha visto antes. Nós lidaremos com isso como dois adultos profissionais que encontraram algo extraordinário juntos. 3 horas depois, Carola estava em seu cubículo, tentando ignorar os olhares e sussurros de seus colegas, quando Miranda se aproximou de sua mesa. Senhorita Mendoza, o Sr. Santillan precisa da senhora na sala de conferências principal, imediatamente. Quando Carola entrou na sala, ela encontrou Marcos parado em frente aos 12 membros do conselho, todos a olhando com expressões que variavam entre curiosidade e respeito. Senhorita Mendoza, disse Richard Morrison, levantando-se. Gostaríamos de lhe oferecer formalmente a posição de vice-presidente sênior de análise estratégica. Carola olhou para Marcos com total confusão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Disse Marcos, aproximando-se dela. É que eu finalmente aprendi as novas regras. Que regras? As regras que você me ensinou. Que o amor verdadeiro não se trata de poder ou controle. Se trata de se elevarem mutuamente. Se trata de criar igualdade onde não existia antes. Ele pegou as mãos dela entre as suas, sem se importar com o fato de estarem rodeados pelos homens mais poderosos de Wall Street. Carola Mendoza, você me faria a honra de aceitar esta promoção que foi conquistada completamente por seu próprio mérito? E então, como minha igual profissional, você consideraria sair para jantar comigo esta noite? Lágrimas escorriam pelo rosto de Carola, enquanto ela olhava para o homem que havia aprendido a transformar poder em amor. Sim, ela sussurrou, para ambas as perguntas. Epílogo. 6 meses depois, a Forbes publicou um artigo especial sobre o casal de negócios do ano, Marcos Santillan e Carola Mendoza Santillan, cuja associação profissional havia levado a Santillan Financial Group aos seus maiores lucros na história da empresa. A cerimônia de casamento havia sido pequena e íntima, na praia dos Hamptons, onde eles haviam se apaixonado. Carola havia insistido em manter seu sobrenome profissionalmente e Marcos a havia apoiado completamente em sua decisão. Agora, enquanto eles trabalhavam lado a lado no escritório que eles compartilhavam no 42º andar, Marcos refletia sobre como ele havia mudado sua definição de sucesso. No que você está pensando? Carola perguntou, notando seu sorriso distraído. Estou pensando, ele disse, aproximando-se para beijar sua testa, em como a funcionária que não cedeu acabou ensinando ao CEO que as melhores conquistas não são as que se ganha com jogos. Não. As melhores conquistas são as que se ganha sendo digno de ser amado. E enquanto Manhattan brilhava sob suas janelas, Marcos e Carola continuaram a reescrever as regras do amor e do poder, provando que quando 2 corações são iguais, eles podem conquistar qualquer mundo.